Então, eu chamo ao palco, neste momento, a nossa painelista Ângela Chad, de Moçambique. Por favor, Ângela, esteja aqui com a gente. A apresentação é sua e você tem 30 minutos de fala. Muito obrigada. Muito obrigada, Flávia. Mais uma vez, agradecer à FEAG-BR pelo convite para participar neste primeiro Seminário Internacional da FEAG e na celebração do primeiro aniversário da FEAG-BR. É uma grande honra para mim fazer parte desta celebração. De fato, não caibo em mim de tanta emoção. Coincidentemente, o dia de hoje calha com a celebração do Dia da Mulher Africana. Então, estamos aqui a fazer 3 celebrações ao mesmo tempo. Para participar neste seminário, eu escolhi um tema que foi muito bem introduzido agora pela vice-presidente da Ordem dos Engenheiros de Portugal, a engenheira Lídia Santiago. É como se nós tivéssemos combinado. Ela tocou em vários aspectos na sua recente apresentação, que vai em linha com o tema que eu escolhi para partilhar neste evento. Portanto, tudo começa, de fato, com esta ideia de cada vez mais massificarmos o empreendedorismo e a criação de microempresas que, em princípio, tem como objetivo tentar envolver cada vez mais pessoas nas ações de trabalho, fazer com que as pessoas partilhem o seu conhecimento, com que as pessoas utilizem o seu conhecimento para o bem de toda a sociedade. Não me restringo apenas às áreas onde nos encontramos, mas se nós formos ver bem, tudo quanto nós fazemos acaba sendo algo que tem influência no mundo no geral. Nós tivemos aqui a ver o conceito de economia circular, que foi tocado pela engenheira Lídia Santiago. Se nós formos a ver, quando nós falamos em economia circular, nós estamos a falar daquilo que é o contributo da ação de cada um de nós para aquilo que é o mundo em global. Portanto, é neste contexto que eu escolhi o tema de gestão de dados, gestão de informação, porque a informação acaba sendo partilhada por todos nós e cada um acaba fazendo uso conforme for necessário na sua área de atividade. Com esta introdução, eu vou colocar a minha apresentação. Portanto, como eu dizia, o tema que eu trago é a organização de arquivos de documentos e informação no contexto de funcionamento como microempresa individual. Portanto, para os que não estão familiarizados com este conceito, a sigla MEI, desculpa, pode voltar atrás? A sigla MEI significa microempresa individual. Parece um tema um bocado banal, mas eu achei que é importante partilhar, especialmente para aqueles que estão a iniciar as suas atividades na área de microempreendedorismo. Porque todos nós estamos mais familiarizados com aquilo que são os arquivos físicos, que foram os mais utilizados no passado, mas agora com a era da digitalização, a maior parte de nós já está a recorrer aos arquivos digitais. Então, como tal, senti que é importante nós discutirmos um bocado de como criar os arquivos digitais, como eles são utilizados e como eles vão passar a ser, portanto, imprescindíveis no futuro. Tanto como eu dizia, portanto, esta reflexão é orientada mais para jovens profissionais. Não vou, digamos que, não vou trazer esta reflexão para aquilo que já são as grandes empresas, mas é mais, de fato, para os nossos iniciantes na área de negócio.
e dependendo da natureza do... Daniela, por favor. Portanto, dependendo da natureza do trabalho que elas executam, especialmente se elas realizam o trabalho, portanto, na modalidade de empreendedor independente e criam por si microempresas, portanto, elas são chamadas a ter uma melhor organização de como gerir a informação. Como é que eu cheguei a esta constatação? Foi durante a realização de trabalhos em modalidade online, em que estive associada a grupos de trabalho, onde foi necessário reunir informação, armazenar, partilhar, utilizar individualmente e em grupo de trabalho. Explicando melhor esta constatação, é que a minha natureza do trabalho, ela por si pressupõe gestão de muita informação. Eu sempre trabalhei com informação. Foi necessário ir ao campo, recolher a informação, fazer pesquisas bibliográficas, portanto, de várias fontes, recolher imagens, recolher amostras, mas naquela altura o trabalho era feito todo fisicamente, que eu até estive-me a recordar que antes eu tinha que viajar para ir buscar a informação no terreno, mas agora na era digital, portanto, já não é necessário fazer deslocações. Por exemplo, nós podemos obter muita informação através dos sistemas georreferenciados e por aí adiante. Então, mas o ponto é, uma vez eu recolho esta informação, como eu já não faço pastas de arquivo físicas, como é que eu giro esta informação? Eu preciso saber classificar a informação, eu preciso saber conservar a informação, preciso dar acesso às outras pessoas à informação. E acompanhando aquilo que foi o recém-acontecimento no Rio Grande do Sul, em que ocorreu um grande desastre ambiental. Nessa altura, eu acompanhei pelos órgãos sociais que, portanto, houve um grande convite que era para as pessoas darem o seu contributo nas várias áreas multidisciplinares para a recuperação daquilo que foram os danos resultantes deste acidente ambiental. E olhando para aquilo que foram, portanto, os danos ocorridos, portanto, tínhamos várias pessoas convidadas, entre engenheiros civis, era preciso recuperar as estradas, era preciso ver como é que as pessoas vão ser realojadas, era preciso ver como é que elas vão ser alimentadas, era preciso olhar para a área da saúde. Eu recordo-me que houve um grande apelo para a intervenção na área psicológica, não é? Que era para ajudar as pessoas a se refazerem dos traumas resultantes do acidente. Então, cada uma destas componentes gera muita informação. Repara que nós estamos a falar de trabalhar com um grupo muito grande de pessoas. Aí já entra, por exemplo, a estatística da população. Então, era preciso também alojar esta informação, né? Saber quantas pessoas são, de que sexo são crianças, são adultos, são velhos, as suas necessidades particulares. Portanto, é muita informação que tinha que ser trabalhada, mas para trazer o mesmo objetivo, que era a recuperação, portanto, das condições sociais no Rio Grande do Sul. Neste contexto, eu comecei a me questionar: será que eu de fato
sei como gerir, como deve ser a informação, porque eu recordo-me que enquanto estive a trabalhar na empresa, nós tínhamos arquivistas, tínhamos bibliotecários, tínhamos pessoas indicadas que era para gerir a informação. Portanto, não era a nossa responsabilidade como engenheiros efetivamente fazer a gestão da informação. Mas a partir do momento em que eu crio uma microempresa, se eu me encontro numa situação de poucos recursos em que eu não posso contratar serviços especializados para prestar apoio nesta componente, isso já me traz a obrigação de eu ter que fazer pessoalmente e saber fazer corretamente. Só que antes de saber exatamente como gerir os dados, eu achei que é importante todos nós entendermos o que são dados e o que é uma base de dados. Então, dizer que dados são informações ou fatos relacionados com determinado objeto, assunto, projeto ou algo previamente definido. Portanto, esta é uma classificação que eu encontrei sozinha, baseado um pouco na minha experiência de trabalho, mas pode haver outras definições. Então, com esta... Sim, próximo, se faz favor. E uma base de dados é uma forma sistematizada da acomodação de dados. Portanto, uma base de dados é um lugar onde se pode guardar dados ou informação de forma organizada, formando arquivo ou biblioteca. Tanto a base de dados, ela quando bem organizada, ela facilita-nos, portanto, a realização do trabalho que pretendemos realizar. Como eu me referia anteriormente, portanto, dependendo da magnitude do trabalho que nós iremos realizar, se for portanto, um trabalho que toca, portanto, várias componentes de formação, várias categorias de informação, portanto, ela vai nos, portanto, conduzir à criação de uma base de dados relacionais. Então, e esta é uma componente especial da categoria de base de dados que eu gostaria de direcionar mais a minha abordagem. Portanto, é um tipo de base de dados em que, portanto, nós vamos encontrar vários elementos, como eu me referia anteriormente. Se nós temos que englobar aspectos sobre a população, se temos que englobar aspectos sobre a natureza, se temos que englobar aspectos da componente de civil, estradas, saúde, por aí adiante. Então, no fim, elas, quando associadas, elas vão nos, portanto, permitir ter uma base de dados relacional. Mas esta base de dados, ela tem que nos permitir armazenar os dados e informação de forma classificada, fidedigna e de acordo com a natureza do trabalho que iremos fazer, evitando sempre a duplicação. Portanto, este é um aspecto muito especial que chama-nos a atenção para a necessidade de saber organizar a informação. Este é um exemplo apenas que eu coloquei, que é para ilustrar mais ou menos como pode ser uma base de dados relacional. Repara que temos aqui um aspecto que ele nos chama a atenção para aquilo que é o aspecto temporal da informação que nós estamos a manusear. Portanto, nós podemos estar a trabalhar com informação histórica,
não é? Relativa aos antecedentes daquilo que do trabalho que nós pretendemos realizar. Portanto, às vezes é importante conhecermos o historial, saber o que é que aconteceu antes, termos a informação estatística, termos fatos anteriores que nos ajudam a perceber, portanto, o contexto em que nos encontramos, ou então o que ditou o surgimento do trabalho que iremos realizar. Depois temos a fase atual, que é a fase em que, portanto, nós tomamos a decisão de fazer o estudo. E algumas vezes temos que fazer a projeção do futuro, que é para saber o que é que irá acontecer, portanto, no futuro. Então, entendendo aí aquilo que são as metas que foram traçadas para o trabalho a realizar, conhecendo bem aquilo que é a raiz do problema, ou a raiz, portanto, que ditou, portanto, o surgimento do trabalho a realizar, e depois a apresentação daquilo que são as recomendações. De forma resumida, o que nós podemos encontrar numa base de dados? Portanto, a base de dados ela será definida de acordo com os termos de referência do trabalho a realizar, dos objetivos e das metas que nós pretendemos alcançar com a criação da base de dados. Eu trouxe aqui o aspecto termo de referência porque nós estamos a falar de consultoria, né? Que é a base do meu trabalho, mas poderá haver, portanto, outros mecanismos que orientem a criação desta base de dados. Então, nós vamos ver que cada projeto, cada trabalho, cada solicitação, ela poderá representar uma nova base de dados, poderá representar uma base de dados específica. Portanto, nem sempre as bases de dados elas serão repetitivas, mas elas serão criadas para responder a portanto, um objetivo ou a um grupo de objetivos específicos previamente definidos. Portanto, em todas as circunstâncias, a base de dados ela deve ser apropriada, adaptada, adequada e eficaz. Ela deve permitir trazer nova informação, armazenar informação reunida de forma categorizada, isto é, temos que ser capazes de classificar a informação. Ela deve permitir criar memórias, portanto, este é o armazenamento, e deve permitir utilizar conforme o caso. Deve permitir atualizar sempre que necessário, alterar e descartar. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, dependendo da natureza da informação com que nós estamos a trabalhar, portanto, suponhamos que nós queremos fazer um estudo de viabilidade para a construção de uma estrada. Naturalmente que primeiro nós precisamos saber qual é o percurso da estrada, precisamos definir o trajeto, precisamos saber qual é a natureza do solo em que a estrada vai ser construída, se é um solo uniforme, se é um solo que é variável, se existem obstáculos. Suponhamos que às tantas, pronto, é uma área que está previamente ocupada, ou então é uma área de reserva, ou então é uma área protegida. Então, nós precisamos de recolher toda esta informação. Se existem pessoas ao longo do trajeto, se é uma área de produção, se existem fábricas, se é uma área habitada. Então, à medida que nós formos recolhendo esta informação, ela aparentemente parece ser a mesma informação, mas mesmo assim ela vai ser necessária ser categorizada, que é para permitir uma fácil consulta. E com relação às alterações,
o que eu quero dizer aqui é que quando nós criamos a base de dados, nós não criamos e damos efetivamente ela por encerrada, mas a informação é muito dinâmica. Para quem trabalha na área de projetos, sabe que a informação é muito dinâmica. Ela pode alterar diariamente. Então, há esta necessidade de ir atualizando a informação, que é para ela estar sempre atual ao longo do período em que esteja a ser trabalhada, de modo que vá de encontro com os objetivos traçados. E o descartar a informação, a base de dados ela não deve ser fechada, no sentido de que uma vez a informação introduzida, portanto, ela não pode ser retirada. Portanto, ela deve permitir manusear a informação de tal forma que ela esteja sempre adequada. Ou então, suponhamos que nós já trabalhamos na informação e sentimos que ela já não é necessária. E aí nós temos que ser capazes de nos desfazer da informação, retirando-a da base de dados. Portanto, a este processo que eu acabo de descrever, portanto, ela toma a designação de CRUD. É um termo em inglês que quer dizer create, read, update and delete. Eu traduzi para português e ficou claro, mas era só para facilitar, provavelmente é um termo ainda não oficial, mas que também significa criar, ler, atualizar e descartar. Portanto, no descartar eu refiro-me ao excluir ou então a apagar. Estas representam as 4 operações usadas em um sistema de base de dados. Pronto, pronto, trago novamente este conceito do CRUD, não é? Que é para deixar ele um bocado vincado como sendo uma das componentes fundamentais da gestão de dados. E depois é importante também entender o que é um sistema de gestão de base de dados, que vem aqui apresentado com a sigla SGBD. Portanto, o sistema de gestão de base de dados são aplicativos ou serviços que permitem o acesso e manipulação de dados. Entre os sistemas de gestão de base de dados existem vários. A engenheira Lídia referiu-se há pouco tempo do ChatGPT, mas existem vários outros. Existem os comerciais, mas também existem os que são específicos, criados por determinadas instituições, ou então criadas a propósito mesmo para responder a um determinado objetivo. Tanto com esta breve apresentação, que eu gostaria de deixar as seguintes recomendações. Que com base nesta experiência foi possível perceber que para o caso das microempresas individuais, em que a estrutura das mesmas resulta da restrição do orçamento, dado ao baixo volume de faturação, para estas poderem prover trabalho de qualidade, é importante isto, prover trabalho de qualidade naquilo que são chamadas a fazer. Na presente era de trabalho remoto e na modalidade online associada a equipas de trabalho, é necessário e muito importante que tenha conhecimento e habilidades adequadas e o pleno domínio do CRUD. Isto é, ser capaz de criar uma base de dados que seja efetiva, adequada, adaptada e eficaz. E eu sinto que isto representa uma habilidade, portanto, em inglês skill,
uma habilidade mandatória no rol de descrição do perfil profissional e de requisitos de função, de modo a acrescentar valor ao trabalho realizado. Como eu dizia há pouco tempo, a engenheira Lídia tocou em muitos aspectos que eu trouxe aqui nesta apresentação. E ela dizia que, portanto, é necessário criar soft skills. Então, eu vou enquadrar esta minha proposta dentro da componente de criação de soft skills. Tanto saber criar uma base de dados, saber gerir uma base de dados, acaba sendo um soft skill mandatório para quem pretende, portanto, trabalhar na área como microempresa individual e como empreendedor individual. Portanto, estes requisitos estão atualmente orientados pelas regras de gestão de informação, que são fundamentais para assegurar o correto manuseamento, gestão, conservação, proteção de dados de informação, conforme o caso. E estas normas variam de local para local, podendo ser restritas a organizações, isto é, a uma empresa, a uma instituição, ou a uma associação, que é o nosso caso aqui da AFEAG. Portanto, a AFEAG ela pode ter regras próprias de gestão de informação que irá exigir quando, portanto, solicitar a colaboração de entidades externas ou de microempresas. Também pode variar de país para país, ou então um grupo de países. Portanto, por exemplo, estamos a falar da nossa organização das mulheres engenheiras luso-hispânicas. Portanto, luso-hispânicas, portanto, já engloba vários países. Nós podemos criar regras próprias para responder aos nossos requisitos. Ou então grupos profissionais, que é o caso das ordens dos engenheiros e por aí adiante. Então, eu quero dizer que, portanto, as regras de criação de base de dados, elas não são aleatórias, mas, portanto, elas já estão bastante orientadas e existe a necessidade de cumprir com elas. Por exemplo, só para citar, por exemplo, temos as normas ISO, o que eu pude encontrar nas normas ISO, temos as normas ISO 9001, que é relativa à qualidade de gestão. Portanto, esta norma, ela orienta-nos a como criar, portanto, uma base de dados, definindo os formatos dos formulários para a coleta da informação e por aí adiante. Portanto, existem standards, existem elementos básicos que devem ser seguidos ao criar estes formulários. Também identifiquei a norma ISO 13485, que é relativa à chamada em inglês Documentation Toolkit. Portanto, esta norma também orienta-nos nos procedimentos a seguir, portanto, para a gestão de base de dados. E depois vamos encontrar a norma 22.301, que é relativa à continuidade de negócios. Portanto, esta também vai nos definir o horizonte de validade da base de dados. Portanto, até quando é que a base de dados ela, portanto, vai ser válida, como deve ser mantida. Portanto, aqui já entra um bocado a componente da atualização, para que ela continue válida. E encontrei também a norma ISO 27001, que é relativa à segurança de informação. Então, isto só para citar
Mas, por exemplo, no caso do exemplo do acidente do Rio Grande do Sul, o que eu percebi é que, pronto, houve uma grande intervenção para o cumprimento daquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e por via disso, portanto, houveram grandes incentivos, portanto, para que as pessoas pudessem participar e dar o seu contributo nesta recuperação. E como tal, tenho a máxima, embora eu nunca tenha trabalhado com a ONU, mas tenho a máxima certeza de que eles têm regras próprias de como é que se deve fazer a recolha da informação, como é que a informação deve ser manuseada e por aí adiante. E é importante focar neste aspecto da proteção da informação, porque é um aspecto bastante sensível, que, pronto, em algum momento ela pode constituir um fator limitante de acesso à informação, no sentido de tanto querer proteger, as pessoas não se abrem para partilhar a informação. Mas, por outro lado, também nós vamos encontrar que há muita informação dispersa, desprotegida. Então, saber encontrar a informação certa e que seja informação idônea também entra nesta componente da proteção e segurança de informação. Então, são muitos desafios que nós encontramos a ter que lidar com a informação para a realização de um trabalho. Mas eu estou a falar na componente de engenharia, porque depois, se estivermos a falar de informação comercial, provavelmente, portanto, o tratamento é outro e por aí adiante. Mas refiro-me em relação à componente de engenharia. Próximo. Como eu dizia, portanto, o mercado internacional já oferece uma série de alternativas de sistemas de bases de dados comerciais e privados. Contudo, de acordo com a natureza do trabalho a realizar, pode haver necessidade de se criar de raiz uma base de dados para responder a requisitos específicos do trabalho. E esta necessidade de criar uma base de dados específica, portanto, ela vai exigir de nós um bocado de criatividade, não é? Eu tenho que saber estruturar a informação, tenho que saber acondicionar a informação, tenho que ter várias habilidades, né, que é para poder apresentar um trabalho que seja aceitável e de qualidade. Portanto, eu não vou apenas receber a informação e passá-la, mas eu tenho que saber agrupar, se for o caso, né, a informação de acordo com a sua natureza e depois também saber sequenciar a forma como eu apresento esta informação, não é? E ver como é que eu vou encaixar as atualizações, se for o caso, não é? De tal forma que não se perca o foco ao se fazer a consulta da informação. Porque se eu estou, por exemplo, eu estou aqui onde eu me encontro e eu estou a trabalhar com equipas dispersas em vários sítios, quer a nível do país ou então a nível internacional. Portanto, aqueles que estiverem na posição remota, sem que sejam eles as pessoas que estão a trabalhar na base de dados, elas têm que ser capazes de aceder à plataforma da base de dados e facilmente encontrarem a informação que pretendem utilizar. Porque o aspecto tempo, tanto na realização do trabalho, também é crucial. Portanto, o tempo que nós levamos a fazer a pesquisa, para fazer a consulta da informação, e a qualidade da própria informação, portanto, ela tem que ser atual,
e deve ser adequada para o que se pretende fazer. Tanto, de fato, na fase atual de formação online, é possível, sem grandes dificuldades, nós encontrarmos meios de auxílio que é para nos capacitarmos, né? Que é para podermos adquirir esta habilidade de elaboração de base de dados e saber como manusear corretamente uma base de dados. Portanto, fazendo pesquisa online é possível. Naturalmente que vamos receber aí uma série de propostas comerciais, mas em função daquilo que nós pretendemos, de fato, nós podemos encontrar sempre meios de auxílio, que é para adquirirmos estas habilidades. Próximo. Por aqui termino a minha apresentação. Eu não quero me alongar porque eu gostaria de ouvir da experiência dos outros, que é para termos uma discussão aberta à volta deste tema, para ouvirmos um bocado da experiência dos outros, de como é que já estão a lidar com este assunto. Há áreas de profissão que elas em si já trazem no seu currículo o aprender a elaborar uma base de dados. Mas há áreas que, embora no exercício da atividade, portanto, a pessoa tenha que fazer, mas não consta, portanto, no currículo de formação de base. Então, eu trago esta reflexão, olhando mesmo para o futuro, tal como dizia a engenheira Lídia, naquilo que vão ser as profissões do futuro, como é que todas estas alterações que estão a ocorrer ao longo do tempo irão impactar no trabalho especificamente do engenheiro, dos agrônomos, e arquitetos e os geocientistas no futuro. Obrigada a todos. Primeiro nós vamos trazer a surpresa. O presente vem daqui a pouco. Isso aí, Ilse. Opa! Tchan, 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 tchan. O que é isso? Vamos lá. O que é isso que está na tela de vocês? O que vocês acham que é isso que está na tela de vocês? Manda aqui para mim os comentários no chat. Vamos ver se vocês estão antenados. O que será isso? O que essas meninas dessa FEAG estão aprontando? O que é? Manda para mim no chat. O que vocês acham que é isso aqui? Pré-lançamento. O lançamento oficial será no dia 26 de agosto, Dia Internacional da Igualdade Feminina. Então, o pré-lançamento, livro, um e-book. Vivi é daqui de Minas, Viviane Modesto. Uau, parabéns, livro sobre a história. Livro da história. Thaisa. Muito bem. Eu quero o meu, Fernanda. Título, livro físico e digital. Isso, muito bem, gente. Maravilha. Adivinharam. Por enquanto, é o nosso livro digital, é o nosso e-book contando a história da nossa FEAG. Vem muita coisa bacana aí neste e-book. Então, pré-lançamento, pela primeira vez na história, um pré-lançamento contando a história toda da nossa entidade, trazendo insights valiosos, né? Notícias quentíssimas. E aí a gente vai estar tá trazendo para vocês essa novidade. Já está, por enquanto, não está disponível para a retirada, ok? Já está na Amazon, mas o lançamento oficial a gente vai disponibilizar a partir do dia 26 de agosto. Então, se prepare para o nosso lançamento oficial, já deixa essa data
reservada no calendário de vocês, porque a FEAG é só sucesso. Gostaram? E aí, gostaram? Eu tô olhando aqui o chat e adorei a capa, viu? Ai, gente, ficou lindo demais. Veja se vocês conseguem identificar as meninas da FEAG aí nesta capa. A gente teve a ajuda da inteligência artificial para poder fazer as meninas com o nosso famoso capacete cor-de-rosa e realmente ficou lindo, né, gente? A nossa cara. Quem gostou, bate palma. Tô adorando essas palminhas cor-de-rosa, bem nossa cara mesmo, né? Combinando com tudo aqui. Tá demais, não tá não, gente? É só sucesso essa FEAG, meu povo. Pois é, então já deixa a data reservada. Lançamento oficial no dia 26 de agosto. Teremos um evento para esse lançamento. É lógico, né, gente? Que nós somos... a gente adora fazer isso.